Muito boa noite, amigos associados do Sicredi Ibiraiaras. Espero que todos vocês estejam bem. Eu sou a Desirê Brant, meteorologista da Notus, e é com enorme satisfação que nesta noite, aqui na região de Antônio Prado, nós da Notus, junto com o Sicredi, iremos entregar para vocês um material muito especial, com um conteúdo bem completo e criterioso sobre as expectativas climáticas para a safra de verão 23 e 24. E eu espero que todas estas informações possam ajudá-los nas melhores tomadas de decisões. Acompanhem! Agora confiram a previsão climática para a safra de verão 23 e 24 para a região de Antônio Prado, no Rio Grande do Sul, através dos nossos mapas e também do gráfico com a previsão para os próximos 180 dias de chuva e também de temperatura. Mas antes de falarmos da previsão, precisamos olhar como estão as condições atuais, principalmente no que diz respeito à água disponível no solo. O mês de junho fechou com a chuva acima da média no sul do Brasil. Nesses últimos dias já teve bastante chuva no Rio Grande do Sul e tem mais água para cair por causa da atuação de um ciclone extratropical. O sistema, além de provocar uma chuva volumosa, também traz o risco para tempestades com ventania, descargas elétricas e até granizo. Bom, de qualquer forma, temos bons índices, aliás, excelentes índices de umidade no solo no sul do Brasil, e nos próximos dias vai aumentar ainda mais na região sul, porque ainda tem muita chuva para cair, pelo menos até o final desta semana. Antes de prosseguirmos com a previsão, é claro que precisamos mencionar o nosso protagonista da safra de verão, que é o El Niño. Segundo NOAA, o El Niño está vigente, e quando a gente olha aqui para o nosso mapa do lado esquerdo de anomalia da temperatura da superfície do mar, claramente observamos o Pacífico mais quente na porção equatorial. No centro desse Pacífico temos uma anomalia de em torno de 1 grau positivo. Nas áreas mais próximas à América do Sul, essa anomalia chega a passar de 3 graus positivos. E aqui do lado direito temos uma espécie de aquário, que a gente observa as águas em profundidade e identificamos algumas parcelas de água mais quente que vão emergir e manter o aquecimento em superfície. Ainda de acordo com o NOAA, a probabilidade gira em torno ou acima de 90% para a manutenção do El Niño até o nosso verão. A expectativa por enquanto é de um El Niño de fraca a moderada intensidade, e a probabilidade para um El Niño mais forte ainda é menor. Bom, em anos de El Niño, em média, chove mais no sul e menos no norte e nordeste do Brasil. E quais são os desafios para o agro? Começando pela irregularidade da chuva entre o sudeste e o centro-oeste. Ela não deixa de acontecer, inclusive ela chega mais cedo, mas de forma mal distribuída. No Mato Piba, ela pode não alcançar a média histórica. E se por um lado o El Niño traz a chuva mais cedo, especialmente para o centro do Brasil, ele também pode cortar mais cedo no verão. Isso pode gerar alguma dificuldade para o milho safrinha. Agora, em relação ao surgimento de pragas e doenças, por causa do excesso de umidade, eventualmente esse ambiente pode ficar mais propício. Bom, vamos ao que interessa, que é a previsão de chuva, começando pelas próximas semanas. Agora, nos próximos dias, vai chover muito no Rio Grande do Sul. Isso deve ultrapassar a média histórica para esse período. De 18 a 24 de julho, mais chuva para o Rio Grande do Sul. E fechando o mês com a chuva menos intensa no sul do Brasil, mas ainda continuando. Chuva dos próximos meses. Julho fecha com chuva acima da média no sul do país. Em agosto também, aliás, a partir do mês de agosto principalmente, vamos começar a sentir de maneira cada vez mais clara os efeitos do fenômeno El Niño. De que forma? Justamente deixando a chuva acima da média no sul do Brasil e abaixo da média nas áreas mais ao norte do país. Setembro vai ser assim também, com chuva acima da média no centro e sul do Brasil. Tudo isso por causa do fenômeno El Niño. E atenção, porque quanto mais perto ali da primavera, maior vai ser o risco para tempestades no interior da região sul do Brasil. Em outubro, esse risco aumenta ainda mais. Continuamos sob o efeito do El Niño, com chuva acima da média no sul do Brasil, principalmente interior da região sul do país, e isso deve aumentar cada vez mais o risco para tempestades, principalmente com queda de granizo. Novembro também, efeitos do El Niño, deixando a chuva acima da média no sul do Brasil e mantendo o risco para tempestades. E dezembro fecha o ano ainda com o efeito do El Niño, também deixando a chuva acima da média no centro e sul do país, principalmente interior da região sul.
portanto, mantendo ainda um alto risco para tempestades. Em janeiro, o El Niño não acaba, mas ele perde um pouco a intensidade. Com isso, dá uma quebrada no padrão da distribuição da chuva no Brasil. E aí passa a chover no centro do país, a chuva dá uma breve trégua aqui entre Paraná, São Paulo, sul de Minas e Mato Grosso do Sul, mas ela ainda vai acontecer no Rio Grande do Sul, inclusive ainda pode ficar acima da média histórica, o que pode proteger o Rio Grande do Sul de uma eventual estiagem. De qualquer forma, essa é uma previsão mais estendida e, portanto, com uma pequena possibilidade de mudança. Bom, mesmo assim, por enquanto, a expectativa é de uma chuva acima da média. Normalmente, janeiro é um mês com esse grande desafio por causa do risco de estiagem e nesse ano o El Niño, mesmo perdendo um pouco a intensidade em janeiro, ele ainda, entre aspas, pode proteger o Rio Grande do Sul. Tendência de temperatura, este vai ser um inverno mais ameno. Teremos geadas, mas neste ano um pouco mais espaçadas e cada vez menos intensas. A temperatura vai sofrer uma queda agora no final desta semana, mas o risco para geada que possa prejudicar alguma lavoura é pequeno. Depois, entre os dias 20 e 25 de julho, aí sim tem um risco maior para a formação de geadas por causa de outra massa de ar polar. E após esse episódio de frio, os eventos de frio serão mais esporádicos e cada vez mais fracos, menos intensos. Com isso, o inverno, entre aspas, pode terminar mais cedo, diminuindo bastante o risco para geadas tardias. Bom, agora a tendência de chuva e temperatura para Antônio Prado nos próximos 180 dias, começando pela chuva, representada aqui pelas barrinhas em azul. E chuva é algo que não vai faltar, só muda o comportamento dela. Até meados de outubro ela vai ser mais espaçada, depois disso ela fica bem mais encorpada. Inclusive, em outubro é que começa a aumentar bastante o risco para tempestades. Além dela ser mais volumosa, ultrapassando facilmente a média histórica, ela vem com alto risco para tempestades, ou seja, para queda de granizo. A temperatura vai subir naturalmente até o fim do ano, mas antes de meados de outubro a gente pode ter até algumas ondinhas de calor aqui, porque entre uma chuva e outra a temperatura vai subir com mais facilidade entre meados de setembro e outubro. Bom, para fechar a nossa história, a safra de verão deve ter o seu início sob uma condição mais úmida, isso por causa do El Niño. Então, no centro do Brasil, a chuva pode começar antes, embora seja mal distribuída, e no sul do país, claramente vamos sentir os efeitos do fenômeno El Niño já nos próximos meses, com a chuva acima da média e aumentando o risco para tempestades, inclusive na região de Antônio Prado. 2024 vai começar com chuva acima da média no Rio Grande do Sul e isso diminui o risco para estiagens. Quanto à temperatura, este vai ser um inverno mais ameno por causa do El Niño. Teremos alguns eventos de geada, mas eles ficam cada vez mais fracos nos próximos meses, ou seja, entre aspas, esse pode ser um inverno mais curto e com baixíssimo risco para geadas tardias. E certamente o verão vai ser mais quente em todo o Brasil, principalmente se a gente comparar com o ano passado. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que a próxima safra de verão seja de prosperidade. E não se esqueçam, juntos podemos construir um agro cada vez mais forte. Até a próxima!